Bom, gente, eu reduzi aqui a qualidade, tá? Para ver se a gente consegue uma conexão um pouco melhor. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar tranquilamente aí, se melhorou um pouco o áudio, enfim. Por favor, confiem para mim lá no chat, ver se a gente vai conseguir uma conexão melhor, tá? Não sei como é que ficou para vocês aí, mas eu reduzi para conexão mobile aqui, para conexão, enfim, cento e poucos kbps aqui. Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouco mais de tranquilidade, tá? Para vocês a imagem tá boa, vocês estão conseguindo me ver, tá tudo certo aí? Legal, bacana. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar porque nosso tempo é curto. Então boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao Bússola do Investidor. Como eu disse no início, que estava travando bastante para vocês, a gente vai trabalhar rapidamente com vocês aqui no dia de hoje, já perdemos aí 10 minutos por problema de conexão. A gente vai trabalhar com vocês conceitos de análise técnica, tá? Então a gente vai tentar evoluir um pouco nesses conceitos, tentar evoluir um pouco nessas questões de análise técnica, iniciando o trabalho sobre análise técnica, falando um pouquinho do que é análise técnica, como é que funciona, para que serve, lá do comecinho mesmo, número de força, suportes, resistências, enfim, vamos passar por figuras de impulsão, vamos falar sobre candlesticks, etc, etc, etc. Enfim, foi um pedido do pessoal do Bússola que a gente atendeu. A gente vai fazer aí então uma série sobre análise técnica. Vamos trabalhar nas próximas semanas, inclusive. Vamos trabalhar com esses vários conceitos da análise técnica para a gente poder ir evoluindo nessas questões, nesses conceitos, tá? Então é mais ou menos essa a ideia que a gente vai tentar trabalhar com vocês aqui, tá? Então vamos lá, gente. Vamos liberar a tela para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui na minha tela a plataforma, o software do Bússola do Investidor, onde nós vamos fazer as análises. Nosso amigo pergunta se a gente vai analisar nada. Mas é claro que nós vamos analisar exatamente essa ideia do nosso bate-papo. Mas mais do que passar operações para você, passar dicas, etc., a gente vai tentar trabalhar com vocês exatamente a base da análise técnica, tá? Então não adianta eu chegar para vocês aqui e vir falar sobre, por exemplo, o nosso amigo Scalper lá pergunta, falar sobre indicadores. Vamos falar sobre indicadores? Nós vamos falar, é evidente que sim. Agora não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês um indicador mágico e dizer que ele funciona 100% do tempo em todos os casos. A ideia justamente é a gente evoluir no conceito da análise técnica, tá? A ideia é justamente evoluir nesse trabalho da análise técnica, evoluir exatamente nas questões mais fundamentais para vocês poderem entender o que são os indicadores, o que é cada indicador, como é que funciona cada indicador, por que ele dá aquele sinal, enfim, como é que a gente faz para trabalhar dessa forma. Eu mostrei para vocês algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu mostrei para vocês algumas estratégias, enfim, com 2 médias, enfim, a gente vai evoluir para isso, tá? Mas vamos fazer então um bate-papo, vamos fazer uma série onde a gente vai trabalhar com vocês a análise técnica de uma forma aí bastante consistente para poder criar um grupo para a gente poder acompanhar todas as semanas a evolução desse grupo também e evoluindo e se aprofundando nesses indicadores, nessas questões todas da análise técnica, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar falando então sobre o que é a análise técnica, tá? A análise técnica, gente, ela é o comportamento do preço, o estudo do comportamento do preço, através do quê? De gráficos e indicadores, tá? Então a gente vai utilizar esses gráficos que vocês estão vendo aqui, esse aqui é um gráfico de candle, um gráfico de vela, tá? A gente vai utilizar esses gráficos para tentar entender a movimentação dos preços. Então, basicamente, é essa aí a nossa ideia com a análise técnica, tá? O objetivo da análise técnica, ao contrário do que muita gente pensa, não é prever o que vai acontecer, mas é calcular a probabilidade de algo acontecer e se posicionar de acordo. Então, isso muda muita coisa, porque se você falar em termos de prever, de previsão do que vai acontecer, a gente está falando de algo meio mágico. E a análise técnica não tem nada de mágico. Ela simplesmente tenta entender o comportamento do preço e tentar definir a probabilidade de algo acontecer e você se posicionar de acordo com esse algo que você acha que tem probabilidade de acontecer.
Trabalhando assim, a análise técnica ela fica não apenas mais fácil, ela fica mais consistente, fica mais realista, porque você não vai simplesmente entrar porque você teve um sinal de algum indicador. Você vai trabalhar com consistência e tentar entender o movimento do preço, que é o mais importante, como eu venho falando para vocês já há algumas semanas aí, tá? Então, em renda variável, pessoal, a gente nunca vai trabalhar com certezas, a gente só trabalha com probabilidades. Então, se você me perguntar, Fabiano, a Petro vai subir amanhã? Cara, não sei. Eu acho que existe a probabilidade disso acontecer. Essa probabilidade ela pode ser maior ou menor. E como é que você determina essa probabilidade? Como é que você entende essa probabilidade? Trabalhando com análise técnica. Tá? Então, este é o objetivo. Você vai estudar o comportamento passado para tentar entender a probabilidade de algo acontecer no futuro. Tá? Então, não tem nada de mágico, não tem nada de previsão. É simplesmente matemática, probabilidade, tentar entender o comportamento do preço. Tá? O movimento do mercado, o movimento dos preços, conforme vocês estão vendo aqui nesse gráfico, então aqui vocês têm uma perna de alta, aqui você tem uma correção, aqui você tem um pivô de baixa, enfim, todos esses momentos, todos esses movimentos, eu posso dar dezenas de movimentos para vocês aqui nessa única página. Tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu tirar a minha imagem daqui. Aqui, por exemplo, vocês têm um movimento de queda, depois vocês têm um grande período de consolidação, aqui vocês têm um teste triplo ou quádruplo de um fundo, aqui vocês têm um rompimento de linha média com pivô de alta, aqui mais um período de consolidação de curto prazo, mais um pivô de baixa, mais um pivô de alta, correção, aqui uma falha de topo, enfim. Mas o que é tudo isso? É isso que eu acho que a gente tem que entender. A maior parte das pessoas que começam operando no mercado, elas vêm trabalhar com análise técnica com a perspectiva de que a análise técnica diga para elas o que vai acontecer. E não é essa a intenção. A análise técnica ela não serve para isso. Ela serve, como eu falei, para você entender o movimento do preço, entender o comportamento do preço e te ajudar a tomar a decisão com base nesse comportamento. Tá? Se você operar sem observar essas questões que eu mostrei para vocês, sem observar esse gráfico, é como você tentar buscar algum destino aí sem um mapa. Tá? Uma olhada bem rápida num gráfico, principalmente um gráfico de maior prazo, de maior tempo, vai te dizer, por exemplo, se os preços estão num topo ou se eles estão num fundo, que ao mesmo tempo é uma das questões mais simples e mais ignoradas do mercado. Ou seja, a maior parte das pessoas compra a Petrobras porque acha que ela vai subir, porque acha que é uma empresa boa. Mas ninguém tenta entender, ou bem pouca gente que inicia, tenta entender como é que está o preço da Petrobras. Será que ela está cara ou será que ela está barata? Será que ela está num topo? Será que ela está num fundo? Qual foi o movimento dela nos últimos meses? Será que ela está prevendo, está na perspectiva de uma correção ou alguma coisa desse tipo? Então é para isso que serve a análise técnica. Tá? Então, por exemplo, imagina todos aqueles que esperaram todo o ano de 2009 para tentar comprar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos carregar aqui na tela o ano de 2009. O pessoal viu a bolsa subir durante todo o período. Eu vou mostrar para vocês aqui que nós estamos em 2010. Agora sim nós pegamos aqui 2009. Tá? Eu vou tentar colocar na tela todo o ano de 2009 para vocês. Deixa eu tirar aqui. Então tá aqui, ó, a gente tem desde junho, vou reduzir um pouco mais aqui, ó. Agora sim nós temos aqui todo o ano de 2009. De 2010, perdão. Opa, agora sim, 2009. Agora vocês têm aqui Ibovespa trabalhando, iniciando o ano lá de 2009, na região lá de 40 mil pontos, enfim, chegamos a bater aqui nessa mínima região aqui de 36 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, e a gente foi bater lá no final do ano em 70 mil, deixa eu pegar para vocês aqui para ser mais preciso, 70.936 pontos. Tá? Então, o que a análise técnica nos ajuda a entender? Por que você não comprou aqui? Por que você comprou aqui? Então, teve muita gente que esperou a bolsa valorizar durante todo o período, subindo quase 100% no ano, para comprar aqui em 70 mil pontos. O que aconteceu com essas pessoas? Aconteceu que elas perderam dinheiro. Entendeu? De lá para cá o mercado só chegou a cair algum tempo, voltou a subir, caiu de novo, subiu de novo, enfim. Só enrolou, mas ninguém mais ganhou dinheiro depois dos 70 mil pontos, falando em termos de mercado. Tá? Então, claro, tem ativos aí que trabalharam com tendência. Mas
Na média, a gente acabou trabalhando com movimentos de queda, em alguns períodos de alta, em outros no médio e longo prazo estamos trabalhando em consolidação, o mercado não consegue mais nem subir nem cair, está parado para muito tempo. Enfim, então a ideia é justamente ajudar vocês a enxergarem essa situação. A ideia é ajudar vocês a enxergarem quando que é um bom momento de compra e quando que é um bom momento de venda, para evitar que vocês comprem quando o mercado está num topo ou vendam quando o mercado está num fundo. Alguém sempre vai fazer isso. Então essa é a ideia da análise técnica, tá? Algumas vantagens da análise técnica. Primeiro, a simplicidade. É muito simples a análise técnica. Não tem por que a gente complicar ela, tá certo? A análise técnica é algo simples e é bom que a gente entenda ela assim. O movimento dos preços é simples. Agilidade na análise. Tanto faz qual ativo. Você olha qualquer ativo e você já diz que ativo se o ativo está num topo, se ele está num fundo, se ele vem uma pernada de alta, se ele está na iminência de uma correção, enfim. Possibilita você tentar pegar o início do movimento, você pegar o começo de um movimento de alta ou o começo de um movimento de baixa. Eu vou mostrar para vocês na sequência, talvez não hoje, talvez nos próximos encontros, um bate-papo sobre isso. Antecipa qualquer dado ou qualquer notícia, porque mostra exatamente quando o interesse na compra ou na venda de algum ativo aumenta, tá? E principalmente, o que me agrada muito, ele possibilita você operar qualquer ativo sem a necessidade de saber que ativo é esse, aonde ele fica, o que ele faz, em que setor atua, quais são as condições da empresa, se está bom, se está ruim, enfim. Você vai trabalhar sempre com a questão da análise técnica. É apenas um ativo. Tanto faz se é uma empresa de petróleo, se é uma empresa de siderurgia, se é uma construtora, enfim. Quando você verificar que o aumento no interesse na compra desse ativo está aumentando, você vai entrar comprado também. Quando você perceber um aumento no interesse da venda desse ativo, você vai entrar vendendo ele também. E não interessa muito que empresa que é, que setor que atua, quais as condições da empresa, enfim. Você vai trabalhar juntamente com a massa. Se a massa vai tudo para um lado, a gente vai também. Se vai todo mundo para o outro, a gente vai também. Enfim, a ideia é sempre trabalhar a favor do mercado. Nosso amigo lá pergunta se é melhor comprar no fundo ou na tendência de alta, rompimentos. Com certeza nos rompimentos. Eu não gosto nem um pouco da ideia de comprar fundo, tá certo? Comprar fundo vai contra a própria lógica da análise técnica, tá certo? Se você pegar fazer um histórico, fazer aí um backtest de compra em fundo, você vai ver que você vai acabar estopando a maior parte das vezes. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Se um ativo está testando um fundo, tá? Então a gente não tem pressa, a gente não precisa terminar nessa aula. Então vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem, que eu interrompo o bate-papo e mostro para vocês, desde que tenha a ver com a aula, é claro. Isso tem muito a ver. Então vamos lá, vamos tentar pegar aqui uma condição, tá, de uma compra em fundo. Tá? Qualquer que seja um fundo, tanto faz. Você tem que imaginar o seguinte, se o ativo está testando o fundo, ele está em tendência de baixa. Tá? Essa é uma situação. Então, por exemplo, aqui você tem um caso, tá? Interessante. Ó. Você vem aqui, mercado fez nova máxima, corrigiu, tal, opa, voltou a cair e tal. Aqui você tem um teste de fundo. Ó. Tem um fundo aqui. Deixa eu marcar para você esse fundo. Aqui você tem um fundo. Aqui você tem um teste desse fundo, certo? E você pode ter comprado aqui. Se você comprou aqui, o mercado até deu uma perna de alta, mas depois ele deu uma perna de baixa muito maior. Se você estava sem stop, se deu mal. Eu sempre prefiro trabalhar com os rompimentos, tá certo, gente? O Marcelo pergunta assim, primeiro, comprar no rompimento não é certeza de alta, mas qual seria a probabilidade de compra no rompimento e o ativo continuar crescendo, na sua opinião? Eu vou tentar resumir para vocês. A gente sempre deve tentar operar a favor da tendência. Essa é uma situação, certo? Se você trabalha com teste de rompimento, você trabalha com compra em fundo, em venda em topo, vamos pensar o seguinte, se o ativo está testando um topo, ele está subindo. Se ele está subindo, a tendência é de alta. Se a tendência é de alta, você vai vender esse ativo? Pense bem, se o ativo está subindo, tem mais gente comprando do que vendendo. Tem milhares de pessoas querendo comprar e você querendo vender. Quem será que está errado? Tá certo? O ativo está testando um fundo. Se ele está testando um fundo, significa que ele está caindo. Se ele está caindo, tem milhares de pessoas querendo vender. Você vai querer comprar? Tá certo? Eu posso mostrar para vocês aqui dezenas de exemplos que deram certo. Mas eu posso mostrar centenas
de exemplos que deram errado, tá certo? Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui algum ativo. Ok, bom, eu estou com algum problema na minha plataforma aqui, tá? Deixa eu tentar pegar um ativo aqui para mostrar para vocês. Ok. Bom, vamos trabalhar com o que a gente estava lá, então, que era a Petrobras, tá? Tá, não consegui conectar. Ok, gente, me dê um minutinho que eu vou reiniciar aqui, tá? Só um pouquinho, por favor. Eu acho que eu estou tendo algum problema aqui no sistema. Ó, o Diego está me dizendo aqui que é problema de login, tá? Eu vou tentar mais uma vez aqui, tá? Vamos testar, ver se vai dar certo, senão eu vou trocar a plataforma, tá? Então vamos lá. Bom, abriu aqui o Ibov, tá? Vamos tentar então colocar aqui a TIM P3, tá? Que o Marcelo sugeriu lá. Vamos tentar colocar aqui TIM P3. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora deu certo, legal. Então olha só, a TIM P3 é um belo exemplo, viu, Marcelo? É um belo exemplo. Olha só aqui, essa questão. Por exemplo, aqui você tinha um fundo, ó, tá? Aqui está, era um fundo. Tá? Se você comprou aqui nesse fundo, você se deu mal. Aqui está. Tá? Agora, o que acontece? Você tem um novo fundo. Está aqui o fundo. Se você comprou aqui nesse fundo, você se deu mal de novo. E aí nós temos um novo fundo, que é este aqui. Se você comprou aqui neste fundo, você se deu mal mais uma vez. Vai chegar um momento que você vai acertar. Isso não existe, sempre vai acontecer. Sempre vai ter uma falha de fundo, tá certo? Só que até você acertar essa falha de fundo, você vai acabar perdendo muito dinheiro. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Todo mundo sempre me pergunta da crise. Fabiano, você operava na crise? Operava. Tá. Era bom de ganhar? Era ótimo. Mas por quê? Gente, é bem simples. A gente não tentava operar contra a tendência, a gente ia junto com ela. Se o mercado estava caindo, a gente vendia. Pronto, sem discussão. Vamos vender. Não vamos tentar achar o fundo. Vamos vender até que o mercado nos mostre que é o fundo. E eu vou mostrar para vocês como isso foi bem claro, como não teve muita dificuldade, tá? Estou mostrando para vocês aqui o ano de 2008, tá? Então está aqui a crise de 2008. Vamos lá. A gente teve aqui uma situação, tá, gente? Deixa eu tirar minha imagem da tela de novo. A gente teve aqui uma situação. O mercado vinha aqui enrolando, enrolando, enrolando. Foi lá, fez a máxima, etc. E tal. Beleza. Vamos colocar uma média aqui, um indicador qualquer. Perdão, acho que a gente... Aí. Vamos colocar um indicador aqui, uma média móvel exponencial. Vamos colocar aqui 17 períodos, ou 20 períodos, que seja, para ficar mais alinhado. Então tá aqui. Nós temos uma média aqui. O mercado aqui ele fez uma falha de topo, tá? Então, uma figura conhecida, eu vou apresentar para vocês no futuro. Falha de topo, rompimento de linha média. E começou a cair para baixo das médias. Agora vamos lá. Aqui ele tinha um fundo, veio testar, rompeu. Aqui tinha outro, rompeu. Aqui ele deixou um fundão, ó. Quando veio aqui de novo, quem comprou aqui se deu mal, fez novo fundo, novo fundo, novo fundo, novo fundo, de novo e de novo. E mais uma vez. E de repente, aqui ele fez uma falha de fundo e daí foi embora. Então veja, se você comprou aqui, você acertou. Agora, todas as outras vezes que você tentou ao longo da queda, você se deu mal. Então, 2008 inteiro, se você tivesse trabalhado com rompimentos de fundo, você teria ganho dinheiro o ano inteiro. Foi o que a gente fez aqui, na Inter Invest. Agora, se você trabalhasse com o ano todo pensando em comprar nos fundos, você teria perdido dinheiro o ano inteiro e teria acertado só no final. O que vale mais a pena? Certo? Se você observar, por exemplo, no semanal, então vamos lá, vamos colocar aqui no semanal, observem a crise aqui de 2008 no semanal. Não tinha razão para você tentar comprar.
Aqui você teve uma falha de fundo no semanal. Então, eu vou mostrar para vocês mais especificamente o que foi, qual é o sinal. Aqui a gente teve uma falha de fundo. Então está aqui um fundo, está aqui o teste desse fundo e aqui está o rompimento da linha média desse fundo. Okay? Então está aqui o movimento. Quando você tem este movimento, essa falha de fundo, aí a gente começou a comprar. E foi aí que o mercado começou a desenvolver. Tá certo? Mas por que você começou a comprar só aqui, Fabiano? Nessa região aqui de 40 mil pontos, alguma coisa nesse sentido. Porque, gente, não me interessa tentar comprar na mínima. Se eu for tentar fazer isso todas as vezes, eu vou me dar mal. Observem que logo após esse momento que a gente teve aqui, nós tivemos uma correção e depois uma perna de alta. Aqui é momento de tentar comprar. A gente tem uma falha de fundo no semanal, que é um tempo grande, é um tempo maior. Em cima disso, você vai passar por um tempo menor, que é o diário, e vai tentar encontrar pontos de entrada, aí sim na ponta compradora. Agora, não vale a pena você tentar ficar operando fundo, tentar comprar fundo e vender topo. Observem aqui mais um exemplo para a gente encerrar essa questão de comprar nos fundos. Vamos voltar de novo lá em 2009. Tá? Em 2009 o mercado subiu praticamente o ano inteiro. Dá para dizer que subiu o ano inteiro. Tá? Se você tentou vender nos topos, você se deu mal. Certo? Por quê? Porque observa que ele veio rompendo cada topo. O pessoal fala muito em comprar fundo, mas tem que lembrar que você também pode vender o topo. A lógica é a mesma. Observe aqui, fez um topo, corrigiu, fez mais um, corrigiu, fez mais um. Opa, aqui até montou um pivô de baixa, tal, voltou a subir. Foi rompendo topo após topo. Se você vendeu nos topos, você se deu mal consistentemente até o fim do ano. Mas daí lá no final do ano, em algum momento, falhou um topo e daí o mercado caiu. Você tentou isso o ano inteiro, você acertou uma e errou 10. Então, essa é a questão da análise técnica, gente. É isso que eu dizia para vocês no começo desse bate-papo. Não adianta você trabalhar com a ideia de antecipar, de adivinhar o futuro. A ideia é operar junto com o movimento. Tá? Nosso amigo Scalper diz lá, se não ultrapassar o fundo é porque o mercado naquele momento achou que o ativo estava sobrevendido. Aí a força compradora empurraria o ativo novamente, etc. Faz sentido, só que se você tentar operar isso, você vai errar 10 vezes e acertar uma, entendeu? Essa é a questão. Gente, a ideia é, operem a favor da tendência. E a tendência você descobre nos gráficos de tempo maior. Então, se você tem uma falha de fundo lá no semanal, por exemplo, você vai tentar comprar pelo diário. Aí sim é hora de tentar comprar. Agora, enquanto você não tem isso, opera junto com a tendência. Tenta entrar junto com a tendência. Porque muitas vezes você vai enxergar ativos que você pode trabalhar contra a tendência, mas você precisa dominar algumas outras técnicas, por exemplo, o candlestick. Então lá no semanal você vai encontrar algumas situações que podem fazer diferença para você, falando em termos de candlestick. Então você vai observar de repente um ativo com um afastamento grande em relação às médias, vai deixar um candle invertido, opa, é uma hora boa de você tentar comprar esse fundo. Por quê? Porque ele pode fazer uma correção lá no semanal. E isso nos interessa bastante, tá certo? Então, tem vários ativos que estão nessa condição, que eu posso mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se eu lembro de algum que me venha na cabeça agora. A gente tem um monte de ativo que a gente separou aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum. Então, por exemplo, vamos pegar aí alguma elétrica, qualquer elétrica, tá? Olha esse caso aqui, ó, a ELPL4, tá? Fundo em cima de fundo. Aqui está um belo exemplo, ó, tá? Opa, olha bem o que você falou lá, o Scalper, veja bem. Tem um fundo aqui, rompeu e voltou, ó, não conseguiu fechar abaixo, tá? Então, essa é uma situação. Deixa eu tirar daqui. Agora sim. Veja aqui, ó. Você tem um fundo, certo? O que aconteceu? Testou, voltou, deixou invertido, legal. Não conseguiu fechar abaixo. Depois disso, teve uma pernada de alta, legal. Se você não realizou aqui, você perdeu dinheiro. Você topou porque ela voltou a cair e hoje, inclusive, fez novo fundo. Tá certo? Então, gente, é muito perigoso você comprar nessa condição, tá certo? Ela tentou uma vez aqui, chegou a montar pivô de alta, estava linda, e de repente afundou tudo de novo. Então, é um problema. Agora, se você olhar no tempo maior, troca para o gráfico semanal. Você vai ver o quê? Vamos colocar uma média de novo, média móvel exponencial. Vamos colocar aqui uma média de 20 períodos, por exemplo.
vocês vão ver que ela está afastada em relação à média, a média está lá acima dos 20, ela fez uma correção e voltou a cair, já voltou a afundar, certo? Então, muito perigoso trabalhar com essas condições, tá? Não recomendo comprar não, tá, cara? Não é isso não. Eu só estou mostrando para vocês o seguinte, o ativo está em tendência de queda no semanal. Faz novo fundo, corrige um pouquinho, faz novo fundo, corrige um pouquinho, faz novo fundo, agora enrolou um pouco e já fez novo fundo, de novo. Muito perigoso comprar isso aqui, tá certo? Muito perigoso. Porque você está operando contra a tendência, tá? Essa é a ideia. Agora, você pode também olhar para um outro ângulo, que é esse ângulo aqui, tá? Então você pode ver que no gráfico mensal o ativo está cedendo muito forte há muito tempo. Então o ativo que estava custando lá em abril desse ano estava custando R$ 35, agora está custando 16, tá certo? Então, até onde vai isso? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Agora, enquanto eu não ver um movimento consistente aqui no semanal, eu não vou fazer nenhuma compra muito grande. A gente faz compra? Faz. Você compra no diário, gerencia risco, coloca stop, pouco papel, apostinha, aquele negócio todo. Tudo isso está legal. Agora, assim, não dá para você fazer uma compra forte nisso aqui. Não, isso agora vai voltar lá, porque está caindo muito, tal, testando o fundo, aquela história toda. Então, tomem cuidado com relação a isso, tá? Tem vários ativos nessa condição. Deixa eu tentar encontrar mais um para vocês aqui. Esse era um dos assuntos principais da aula. Como vocês perguntaram aí, a gente aproveitou já e veio trabalhar. Então vamos lá, quer ver? Ó? Olha o caso aqui da BTOW, certo? Você tem, olha uma condição extremamente interessante aqui no ativo, certo? Deixa eu voltar um pouquinho. Veja aqui. Você está trabalhando aqui, ó, certo? Você tem aqui um fundo, ok? Então você tem um fundo, o ativo corrigiu e veio testar esse fundo. Não rompeu e começou a dar sinais de alta. Muito bom, muito legal, exceto por isso aqui. Ó, tá? Simplesmente, do nada, o ativo afundou. E depois olha o que ele fez. Tá certo? Então, se você comprou aqui por causa desse teste de fundo e não colocou stop, o ativo chegou a custar, enfim, R$6, R$5, coisa assim. Tá certo? Então é muito perigoso trabalhar com isso, tá, gente? Você vai acertar eventualmente, mas é complicado. Nosso amigo Scalper, ele pergunta lá se a gente se refere a longo prazo ou a curto prazo. Cara, a gente sempre trabalha com as análises nos gráficos de tempo maior, tá? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês aqui especificamente de swing trade. Por quê? Porque para day trade as técnicas são outras. Tá? Então, cara, day trade é time, day trade é momento, day trade é movimento. Então, por exemplo, no day trade, cara, não tem nada a ver, porque, por exemplo, um suporte do intraday não significa absolutamente nada para você comprar ele. Tá? Você vai trabalhar com rompimentos de mínima do dia, operando a favor da tendência do diário. A gente sempre vai olhar o diário e vai tentar operar essa tendência. Senão você cai no erro, no problema de operar a volatilidade. Você vai ficar operando gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, vai ficar operando o dia inteiro igual um maluco. A corretora vai ficar feliz da vida, mas você não vai ganhar nada. Então, essa é a ideia de você sempre buscar um gráfico de período maior e tentar trabalhar sempre com posições intraday, buscando o movimento dos gráficos maiores, porque são movimentos mais consistentes, tá certo? Mas aí, assim, as técnicas para day trade elas são outras, elas são diferentes, porque day trade você precisa analisar o movimento. Day trade tem que analisar o movimento. Normalmente quem opera day trade opera alavancado, então você vai ter problemas com stop. No day trade você não pode colocar um stop de 10%, de 8%, você normalmente está alavancado. Então, o stop é curto, você tem que entender exatamente a pressão do movimento, a pressão do mercado, a pressão do dia, o andamento dos índices, enfim, é uma série de técnicas que não tem nada a ver com o swing trade. Tá? Então, sempre que a gente fala dessa situação aqui, suportes, resistências, falha de topo, fundo e tal, cara, é essencialmente diário swing trade, porque no day trade as técnicas são mais específicas para encontrar o momento da operação. Acho que ficou bem claro a explicação aí sobre o que o pessoal falou, sobre comprar no fundo e vender no topo, tá certo? Então vamos lá, continuando o nosso papo aqui, gente, podem interromper, tá? Mas não temos a obrigação de terminar isso hoje. A ideia, como a gente combinou com o pessoal do Bússola, é fazer aí 4, 5, 6 aulas de análise técnica. Aí, então, próximo mês a gente vai estar conversando semanalmente sobre isso. A gente pode ir, voltar, perder bastante tempo com as coisas, enfim.
fica melhor do que a gente trabalhar numa única aula. Eu não tenho como me aprofundar como a gente se aprofundou agora, por exemplo, em algum assunto. Então, por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Então, podem perguntar. Acho que é legal, valoriza bastante e enriquece a aula. Então, vamos lá, gente. Análise técnica até para isso que serve, já falei para vocês. Lembre-se sempre que os gráficos ou indicadores, eles nunca vão estar errados. Os errados serão sempre vocês. O gráfico ele é simplesmente o gráfico, ele mostra o preço. Se você errou, é você que interpretou ele de uma forma errada ou não gerenciou o seu risco de uma forma correta, tá certo? Então, mesmo que você faça a análise, mesmo que você... eu entendi, Fabiano, eu fiz a análise, deu tudo certo, tudo tranquilo, enfim. Mesmo assim, cara, gerencia risco, porque isso é muito importante. Não sei se algum de vocês assistiu a minha aula semana passada. Se assistiu, pode colocar no chat. Eu falei para vocês da BTOW. Eu dei a aula na semana passada, exatamente aqui no dia 17/10. Tá? E eu falei para vocês que ela estava linda para uma possível venda, justamente em função aqui dessa possível falha de topo que ela estava montando. Tá? Mostrei para vocês o movimento, mostrei que ela veio de uma alta muito grande, mostrei aqui a linha média dela e mostrei, se perder aqui, tem algo aqui, depois tem algo lá embaixo, etc, etc, etc. Tá? Então agora, para os próximos dias, ela pode dar um novo ponto de venda neste rompimento aqui. Tá? Então se ela perder aqui essa mínima, que é os 10,30, ela pode ficar legal para uma venda, tentando buscar a continuidade desse movimento aqui de falha de topo. Tá? Então eu mostrei esse movimento para vocês semana passada, e ela pode dar mais uma pernada de baixa se perder esses 10,30, que ela cravou lá no dia 18, no dia seguinte, a nossa aula. Tá? De qualquer forma, mesmo que você fez a análise, a falha de topo clara, com sinal, volume tranquilo, gerencia risco, porque sempre vai poder voltar. Isso aqui não é nada absoluto, são probabilidades, são perspectivas, e sempre vai poder estar errado. Tá? Então vamos lá, gente. A ideia da análise técnica não é você ganhar todas, não é você acertar todas. Simplesmente não existe técnica que te permita trabalhar dessa forma. A ideia da análise técnica é você acertar mais do que errar. É você garantir que os seus lucros serão sempre maiores que os seus prejuízos, tá certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. E também você tirar um pouco do sentimento do negócio, da euforia, do desespero, você passar a enxergar o mercado de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais consistente, tentando evitar a euforia e desespero na questão dos preços, tá? Então vamos lá, uma outra questão importante que eu quero falar com vocês é sobre operar notícia, tá? Então, muita gente fala de notícia. O pessoal chega no pregão, Fabiano, você viu que a BTOW divulgou não sei o quê, que a Petrobras divulgou não sei o quê, etc. Cara, eu na verdade não vejo praticamente nada dessas notícias, tá certo? Por quê? Cara, porque justamente o preço ele vai embutir tudo isso pra gente, tá? Então a análise técnica ela vai te mostrar isso tudo, com raras exceções. No Brasil, principalmente no Brasil, né, em todo lugar do mundo isso acontece. Quando uma notícia é publicada, a grande maioria do pessoal já sabe. Existe aquele negócio que o pessoal chama de insiders, tá? Então, cara, os insiders, todo mundo sabe. Ninguém vê, o ativo está subindo, 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 ninguém está vendo. Aí, de repente, divulgou a notícia. Quando divulgou, aí sai nos fóruns, tal, todo mundo vai comprar. Aí afunda. Por quê? Todo mundo comprou antes, cara, entendeu? Então essa é a lógica das notícias, tá? Vocês têm aí, cara, a gente tem vários exemplos, mas vários mesmo. Os amigos Scalper falam Telebrás, tem muita coisa, tá? Então não vou nem começar a mostrar, porque senão a gente vai gastar o resto da nossa aula falando disso. Mas basicamente assim, um movimento que é padrão, e você tem que tomar cuidado com isso, é assim. Petrobras começou a subir. Do nada. Ninguém falou nada, ela começou a subir. 2% hoje, 1,5% amanhã, 3% depois, mais 2%, mais 1%, mais 3%, mais 2%, mais 3%, mais 1%. E de repente, ela está acumulando lá 10% de alta, 12% de alta no mês. Ninguém falou nada. Aí ela divulga o resultado. O resultado recorde no período, etc, etc, etc. Vai todo mundo comprar. E o que os grandes vão fazer? Vender, é claro. Eles estão comprando 12% abaixo, né, gente? É bom, o mercado tem liquidez suficiente para zerar grandes posições, mas está todo mundo querendo comprar e os caras já estão vendendo, já estão liquidando posição. Então, normalmente você é o marido traído, você é o último a saber, tá certo? Então tome cuidado com relação a essas notícias, porque o movimento já está acontecendo e você não está sabendo ainda o porquê. Então a ideia é você aproveitar o momento gráfico, o ponto de entrada gráfico, e simplesmente não dar bola para as notícias.
Lembre-se sempre que o gráfico, o preço, ele vai embutir tudo o que você precisa saber. Tem uma outra questão que é a seguinte, de repente vocês vão ouvir lá dizer, pô, a Lojas Americanas divulgou um lucro 400% maior que o último ano. Pô, uma notícia excelente, excepcional e muito bom. Vamos comprar a Lame. O que acontece? O mercado estava esperando que ela divulgasse um resultado de 800% e ela divulgou só 400%. Então é uma notícia horrível, porque ela veio subindo nos últimos meses todos com a perspectiva de que fosse 800% e foi só 400%. Então, cuidado, aquela notícia que você acha que é fantástica, ela pode ser ruim dependendo do ponto de vista. Tá? Então o que acontece na maior parte dos fatos, como eu disse, é um movimento forte que antecede a notícia e no dia da notícia é um movimento contrário. Por quê? Porque são os grandes investidores aproveitando a liquidez de vocês que estão comprando para zerar as posições compradas 10, 12% abaixo disso. Na sabedoria popular do mercado, o pessoal conhece isso como sobe no boato e cai no fato. Já ouviram falar disso? Essa é a explicação. Por que sobe no boato? Porque todo mundo já sabe. Então, os grandes já estão comprando, vocês não sabem. Quando o fato acontece, quando vocês ficam sabendo, já está todo mundo zerando posição e os pequenininhos, a sardinhada, como a gente costuma chamar, começam a comprar justamente no momento em que os grandes começam a vender. Tá certo? Então tome cuidado com isso, porque as notícias elas são muito importantes, elas são fundamentais no mercado, só que elas geram volatilidade nos preços. E a gente opera a volatilidade, não a notícia. Vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas. Tá? Falando então já mais especificamente sobre análise técnica, vamos falar um pouquinho sobre números de força. Marcelo fala, esse exemplo deve ter acontecido com a Vale hoje. Vou ver a Vale, como é que fechou a Vale. A Vale fechou, teve um fechamento legal, tá certo? Então, teve uma alta forte no dia, teve uma alta bacana. Agora, se vocês forem ver o intraday dela, vocês vão ver que não foi lá um intraday muito fácil de ser operado, tá? Ela fez um rompimento aqui, voltou tudo, e depois deu mais uma pernada. A Vale hoje foi divulgada a notícia, ela subiu bem o dia inteiro, tranquilo. Mas isso, muitas vezes, Marcelo, isso não é isso que acontece, tá? Então, pode acontecer. Lembra que a análise técnica não tem regra, entendeu? Não é que sempre acontece. Pode acontecer. Agora, você tem que cuidar porque muitas vezes uma notícia que você acha muito boa pode ser uma notícia muito ruim, tá certo? Então, a Vale divulgou um resultado ruim no balanço e subiu. Isso pode acontecer? Claro, acontece, entendeu? Agora, por que acontece? Vamos lá. Se você pegar aqui a Vale, vamos pegar aqui um movimento da Vale no semanal, um gráfico que muito pouca gente vê. Se você for ver a Vale aqui no semanal, você vai ver que ela estava custando lá no começo do ano, ela chegou a custar R$42. Hoje ela estava custando lá 36, 35. Então assim, ela veio de 40 até os 36. Isso não é suficiente? Ou seja, no dia em que isso aconteceu, sai todo mundo maluco querendo vender. Peraí, não é assim, gente. Entendeu? Então calma. Tenta enxergar o movimento antes. Nosso amigo Scalper diz lá, você pode identificar na análise técnica uma subida sem motivo aparente. Exatamente, é isso que eu estou querendo te dizer. E essa subida sem motivo aparente é que normalmente precede uma grande notícia. Então, gente, quem opera ao vivo com a gente lá na Interinvest, quem conhece o mercado, que opera há mais tempo, já sabe. De vez em quando você vê um ativo lá subindo 3% hoje, 5% amanhã, 8% depois, 9% depois. Ninguém fala nada. O que a gente já comenta? Ih, tem coisa aí. Alguém está sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo. Então, é normal e tem que tomar cuidado com esse movimento, porque normalmente é onde vocês se dão mal, certo? Então, saiu a notícia é boa, não quer dizer que o ativo vai subir. Saiu a notícia, ela é ruim, não quer dizer que ele vai cair. Cuidem principalmente com assim, saiu uma notícia boa. Antes da notícia, o ativo vem subindo aí 10, 15% nas últimas 4, 5 semanas. Cuidado. Saiu uma notícia ruim, o ativo vem caindo há 2 meses e a notícia ruim saiu. Cuidado. Então, assim, provavelmente muita gente já sabia, já estava montando ou liquidando posição antes de vocês sequer imaginarem que existiria esse movimento. Tá? Então, assim, o mercado ele é movido por ondas de euforia e desespero. Tá? Então, deixa eu colocar de volta aqui o nosso índice, Ibovespa. O mercado ele é movido
por essas ondas de euforia e desespero. E essas ondas, elas geram lembranças, tá certo? Então, o que eu quero dizer com lembranças? Perdão, estou apertando errado aqui. Vou colocar no Ibovespa. Agora sim. Então, a gente tem essas lembranças, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma linha na região dos 60 mil pontos, certo? Então tá aqui, ó, 60 mil pontos, marquei aqui. Essas lembranças, elas se traduzem em números, e esses números nada mais são do que valores que o preço atingiu no passado e não conseguiu superar, tá certo? Então, são momentos onde o mercado reverteu, são momentos onde o preço estava caindo e passou a subir, onde estava subindo e passou a cair, enfim. Ou muitas vezes é simplesmente um efeito psicológico e a gente vai fazer trabalhar os preços dessa forma, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui 60 mil pontos, tá? Eu estou tirando aqui para vocês o zoom. E deixa eu tirar minha imagem da tela. Então tá aqui. Observem que o mercado, lá em 2011, ele veio testar aqui 60 mil pontos. Tá? Então aqui veio testar, chegou a 58 mil pontos, não conseguiu, voltou a cair. Aqui ele veio de novo, não conseguiu. Aqui ele veio mais uma vez, não conseguiu. Aqui veio de novo, também não conseguiu. Aí de repente rompeu, foi embora, beleza. Foi feito o rompimento. Depois disso, ele voltou a cair. Testou uma vez, não rompeu. Testou de novo, não rompeu. Veio aqui e caiu de novo, tá certo? E assim vai. Então é complicado trabalhar dessa forma. Agora, aqui de novo, testou uma vez, testou duas, testou três, aí rompeu, agora voltou a cair, testou de novo. Enfim, gente, isso aqui, na verdade, vocês podem observar que é o teste dos 60 mil pontos. Desde lá, 2011, o mercado fica rondando esses valores. Rompe para cima, rompe para baixo e daí volta para cá. Tá certo? Então, tudo isso acaba gerando lembranças. Se a gente voltar mais no tempo, vocês vão ver, estou mostrando aqui para vocês 2009, 2010. Aqui, ó, mais um fundo aqui, ó, 60 mil pontos, testou uma vez, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo, de novo, de novo. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar. Tá aqui, ó, de novo. Estou falando aqui de 2007, 2008. Olha quanto tempo o mercado ficou andando aqui nessa região de 60 mil pontos. E assim por diante. Então, cara, é assim que o mercado trabalha, tá? Ele trabalha justamente com ondas de euforia e desespero, e ele trabalha traduz com essas lembranças de valores importantes. Então, 60 mil pontos é algo bem significativo, é algo bem importante para o nosso mercado. Isso é um número de força. Pode ser um valor como 60 mil pontos, ou pode ser algo como a máxima histórica. Então, estou colocando aqui o nosso índice Ibovespa agora na máxima histórica. Vamos colocar a máxima aqui, ó. Qual é a nossa máxima histórica? Nossa máxima histórica é 73.920 pontos. A gente foi lá embaixo em 2008 e voltou. Testamos aqui uma vez, testamos aqui duas vezes, testamos aqui três vezes e assim por diante. Vamos testar novamente? Com certeza vamos. Então, essa região, primeiramente, tem duas resistências importantes aqui. A primeira delas é 70 mil pontos. Observa que o mercado bate e volta. Aqui uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, enfim. Historicamente bateu 7 vezes no 70 mil e não conseguiu romper. Passando 70 mil, tem essa resistência aqui dos 73.920. É assim que o mercado funciona. Isso é um número de força. São números que no passado representaram momentos de virada no mercado. Então, um exemplo agora de suporte. Vamos lá. Nós temos aqui a mínima, que é 29.435 pontos. Isso aqui é um suporte. Certo? Por que é um suporte? Porque foi um momento onde o mercado reverteu. Ele veio lá, bateu e voltou. E é isso aqui que se transforma num número de suporte, um número de resistência, de força, perdão. Nosso amigo Scalper pergunta lá sobre o cupom de desconto. Gente, o Diego respondeu para vocês. Quem assinar o plano full do Bússola do Investidor ganha o curso da Interinvest, tá? Qual é esse curso? É um combo, é um pacote que a gente tem aqui. São 2 cursos. Análise técnica e técnica de day trade, tá? Nesse curso vocês têm aulas ao vivo
no período noturno, terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Vocês têm aulas em vídeo na nossa sala de aula virtual. E vocês têm aulas também ao vivo por 30 dias durante todo o período do curso, durante todo o pregão. Tá? Então, por 30 dias, vocês podem participar ao vivo, gratuitamente, do pregão lá na Interinvest, operando junto comigo, junto com toda a nossa equipe lá. Tá? Então, é só assinar o plano full do Bússola aí, que vocês ganham o curso da Interinvest. Tá? Marcelo pergunta se você acredita na análise de um espelho de 10 em 10 anos. Não, cara, não acredito. Isso simplesmente não faz sentido, porque as condições do mercado há 10 anos atrás eram uma, hoje são outras, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, cara, eu não acredito em nada que fuja à lógica, tá? Então, eu gosto de trabalhar com a probabilidade, eu gosto de trabalhar com a matemática, eu gosto de trabalhar com aquilo que faz algum sentido. Então, aquele negócio, por exemplo, o mercado normalmente cai na quarta-feira. Cara, isso não faz sentido. Ele cai quando não está legal e sobe quando está legal, vamos dizer assim. Então você não vai trabalhar com essa perspectiva, eu vou vender toda quarta-feira porque o mercado normalmente cai. Não tem muita lógica isso, tá, gente? Então são milhões de pessoas, milhares de pessoas, de corretores, investidores, comprando e vendendo os ativos que fazem eles subirem ou caírem. E isso não quer dizer que é segunda, quarta ou sexta-feira, entendeu? Então, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, normalmente, o mercado sobe. Beleza, amanhã a Europa divulga um índice ruim lá, o negócio afunda 10%. O que tem a ver a sexta-feira? Então, não acredito em nenhum tipo de análise assim, tá, Marcelo, de que o passado vai se repetir no futuro e eu posso dar dezenas de exemplos para você de que isso não acontece, tá? Bom, o problema da análise técnica é o seguinte, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu posso inventar uma técnica maluca para vocês, e misturando 8 indicadores diferentes, e eu posso vir aqui falar 1 hora para vocês e mostrar 40 exemplos onde essa técnica deu certo. Só que o mais importante eu não consigo mostrar para vocês. Vocês não conseguem ver o que é quando ela dá errado. Então, beleza. Gente, eu vou montar 100 operações, dessas 100, 99 vão dar errado, uma vai dar certo. Eu seleciono 40 das que deram certo e mostro. Vai valer a pena para vocês? É claro que não, tá certo? Então, assim, cuidado com essas técnicas mirabolantes, porque qualquer técnica eu posso mostrar para vocês que dá certo ou errado. É só eu ter tempo suficiente para selecionar situações, condições onde elas funcionaram, tá? Bom, então, essa é a ideia, tá, do que eu falei de números de força. Voltando aqui, podem ser suportes, como é esse caso aqui, ou podem ser resistências. Aliás, eu costumo confundir sempre o nome do suporte com a resistência, mas vamos lá. Então essa é a ideia. Tá? Então por isso o pessoal falava, Ibov não passa de 60 mil pontos, ou a Vale não passa de 50. Que negócio? Isso são os números de força, são momentos no passado onde a gente teve essa virada no mercado. Tá? Nesses números, então, nesses pontos aqui, é onde vocês vão encontrar as grandes batalhas entre comprados ou vendidos. Nesses pontos, normalmente, é onde ocorrem os picos de volume do mercado, tá? Exceto notícias. Então, você vai pegar um ativo, divulgou a notícia, tem um volume recorde. Aí é uma coisa. Agora, normalmente, nessas situações onde o volume vai ser mais forte, nessas situações onde a briga vai ser maior entre comprados e vendidos, tá? Uma quebra de um número de força desse, então, por exemplo, o mercado rompeu 60 mil pontos e foi embora. Isso significa um rompimento. Tá? Então é isso que a gente fala de rompimento. Nada mais é do que a quebra de um número de força. O rompimento ele pode ser com volume ou ele pode ser sem volume. Se a gente fala de um rompimento com volume, ele é um rompimento verdadeiro. Ele rompeu, tem volume e fechou acima. E a gente pode falar de um falso rompimento quando a gente tem um rompimento, houve a quebra, mas não teve volume. Então amanhã, do nada, o mercado começa a subir aí e tal, vai lá e rompe 60 mil pontos. Beleza, rompeu isso, a gente teve uma quebra. Aí você vai ver o volume lá, é 50% do normal, da média. Então, é um rompimento que não tem muita consistência, porque falta o volume para o mercado. Tá? Então, é mais ou menos essa a lógica do que a gente está tentando mostrar para vocês. Quanto mais testado for um determinado número, mais forte ele é. Consequentemente, mais forte vai ser o rompimento. Como, por exemplo, aqui, 60 mil pontos. Então, testou várias vezes aqui ao longo dos anos e agora está de novo testando lá. Se romper, gente, fechar acima e for embora, eu acho que tem grande chance a gente vir testar de novo aqui essa região dos 70 mil. Por quê? Porque é uma região muito testada e muito importante essa região aqui de 60 mil pontos. Ok?
Claro que a gente tem que ter um rompimento consistente, coisa que a gente até hoje não teve. Tá certo? Então, pessoal, agora a gente deveria falar aí de suportes e de resistências, só que como a gente já está atingindo o nosso limite de horário, eu vou fazer uma análise do índice para vocês. Vou mostrar, como eu mostro todas as semanas, o que eu espero para a próxima semana, o que eu espero, o que eu vejo de perspectiva para o nosso índice, para a gente poder encerrar aí aqui uns 10 minutinhos. E também, se vocês quiserem análise de algum ativo, aí podem solicitar que a gente faça para vocês aqui também, tá? Então, na semana que vem nós vamos falar, quinta-feira, às 20 horas, não percam, nós vamos falar para vocês semana que vem sobre suportes, vamos falar para vocês sobre, deixa eu pegar aqui a programação, vamos falar sobre suportes, vamos falar sobre resistências, inversão de polaridade, tendência e consolidação, técnicas para você identificar uma tendência, topos e fundos, como é que a gente identifica esses topos, esses fundos, linha de tendência, tempos gráficos, enfim. Essa é a programação para a próxima semana. Tá? Hoje eu deveria falar até suportes e resistências. Falei até número de força e vou deixar os suportes e as resistências para a aula para o bate-papo da semana que vem. Ok? Como eu disse, sempre que vocês quiserem, podem interromper, que a gente tem bastante tempo nesse novo modelo. A gente pode deixar para a semana que vem alguma coisa. Então vamos lá. Já vou analisar a Vale e os outros que vocês pedirem também, mas vamos primeiro dar uma olhadinha no índice, porque é o que mais importa na verdade. Tá? No semanal, pessoal, o que eu estou vendo aqui no nosso índice no semanal? Eu estou visualizando aqui o nosso mercado numa zona imensa de consolidação. A gente enrolou aqui desde o mês de maio até aqui meados do mês de julho, dentro dessa zona aqui. Aí rompemos, passamos a enrolar aqui, corrigir um pouquinho, tivemos um belo rompimento e depois disso a gente teve mais consolidação, mais enrolação e exatamente nesta semana a gente teve aqui o que a gente chama de pivô de baixa. Tá? Então, isso é algo que me chama atenção, tá? É algo que para mim é bem significativo, é bem importante, apesar de ser dentro de uma zona de consolidação. Então, quem lembra, na última semana eu falei para vocês, o mercado tem uma perspectiva legal, bacana, a gente tem aqui um topo maior que o anterior, teve um rompimento legal, veio deixar essa máxima aqui lá em 63.400, corrigimos nas médias e demos um sinal de compra, exatamente aqui, ó. Então, muito legal, muito bacana, sinal de compra em cima de 60 mil pontos, vindo de nova máxima, nas médias, tá lindo. E essa semana nós temos aqui um pivô de baixa que complica toda a nossa análise. Tá? Então, assim, em termos técnicos, nós não estamos mais em tendência de alta. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve aquilo que a gente chama de pivô de baixa. Tá? Então, o que é um pivô de baixa? Eu vou explicar isso com mais calma e mais exemplos nas próximas semanas. Basicamente, vocês podem observar assim, a gente tem aqui um movimento que é um topo, uma correção, um teste desse topo e exatamente aqui, ó, a gente teve um pivô de baixa, tá? Então é um rompimento de linha média. Em termos mais técnicos, isso aqui é uma falha de topo, ok? A gente testou o topo, não conseguiu romper e na queda a gente fez um novo fundo. Então, tecnicamente falando, nós estamos em tendência de baixa no curto prazo. Tá? Por quê? Porque a gente tem aqui um fundo menor que o anterior e um topo menor que o anterior. Então, vocês podem... deixa eu cancelar aqui. Vocês podem traçar uma linha aqui. Tá? Vocês têm aqui um topo menor que o anterior e tem aqui um fundo menor que o anterior. Então, exatamente aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui uma tendência de baixa. Não estou querendo marcar canais, tá? Não é essa a ideia. Eu estou só mostrando para vocês como no curto prazo a tendência agora é de baixa, tá? Então mais ou menos essa a visualização que eu tenho do mercado, é mais ou menos essa a ideia que eu quis passar para, que eu quero passar para vocês. Então tomem cuidado com operações compradas, tá? O momento não é um momento muito legal. Com base nisso que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E eu vejo o mercado, hoje foi uma surpresa, eu não esperava essa alta de hoje, tá? A Vale puxou bastante, é um fato.
Agora eu não esperava isso, tá, gente? Então, o mercado, para mim, ele pode ter feito uma correção. Eu estou com algum problema aqui. Soltou, agora sim. E se perder essa mínima aqui, tá? Que é dos 57,158, a gente passa a ter alvos aqui, ó, nessa região dos 56,202. A gente volta para esse miolo aqui que a gente ficou enrolando a maior parte do ano, tá? Então isso não é lá muito bom. Então complicou de novo, tá, gente? A minha perspectiva, a minha visão do mercado complicou de novo. Eu já não vejo mais com bons olhos. É hora de segurar de novo a mão nas operações. É hora de novo de tomar cuidado com operações de swing trade. A dica é diversifiquem ao máximo. Montem posições pequenas, com bom gerenciamento de risco, stop curto, entradas por day trade nos dias bons. Tudo isso são técnicas que a gente utiliza para entrar. Tá? Já respondendo a pergunta do nosso amigo Marcelo, ele pergunta assim, uma dúvida. Qual é o prazo em dias médio para se operar como swing trader? Cara, depende de muito, depende demais, tá? Então, assim, eu tenho operações de swing trade que eu carreguei por 1 ano e meio, entendeu? E tenho operações que duram 3 dias. Depende de muita coisa. Então, por exemplo, se você comprou um ativo e de repente, do nada, ele sobe amanhã 30%. O que você vai fazer? Eu vou vender, cara, eu vou realizar lucro. Então ele vai durar um dia só. Agora, se eu comprei, ele vai subindo, subindo, corrigindo, subindo, posso ficar com ele 1 ano e meio, não tem problema nenhum, tá certo? Então, depende muito da sua estratégia, de como está o seu stop, do movimento do ativo, do tamanho da posição que você tem, enfim, tem uma série de questões, tá? Então essa é a ideia de um swing trade. Mas então, voltando, eu não vejo o mercado com uma boa perspectiva, justamente em função desse movimento aqui. Mais do que isso, eu vejo muita enrolação, demais, muito difícil, muito complicado, só enrolação, só volatilidade. A gente faz um pivô de baixa, depois faz... Aqui a gente fez nova mínima do ano, depois voltou, fez nova máxima aqui da consolidação, aí aqui montou pivô de baixa. Observem aqui que a gente montou um pivô de baixa, ó. Perdemos, fizemos fundo menor que o anterior, aí simplesmente estouramos para cima, rompemos 60 mil, aí corrige. Aí vai lá, tenta subir, monta um novo pivô de baixa. Então assim, gente, é um pivô de baixa, um pivô de alta, um pivô de baixa, um pivô de alta. Nada consistente. Você observou um movimento de alta, você compra, o preço cai. Você observou um movimento de baixa, você vende e ele sobe. Isso aqui é típico de uma consolidação, tá? Então, aumentando aí os períodos, vamos colocar no gráfico mensal do Ibov, vocês podem ver aqui o tamanho da enrolação que a gente está passando aqui no nosso mercado. Tá? Eu vou limpar todos os indicadores, todos os estudos aqui, e eu queria que vocês enxergassem isso aqui. Ó. É o gráfico mensal. Tá? Então aqui a gente teve um teste de topo, tá? Lá das máximas históricas. Já mostrei isso aqui para vocês uma vez. E agora, pessoal, o que a gente tem é assim. Fizemos aqui um pivô de baixa, deixamos essa mínima lá no ano passado, tá? Então tá aqui. Subimos, voltamos a cair e agora a gente está deixando um invertido lá no mês de agosto, um invertido no mês de setembro e este mês agora, se a gente continuar nessa balada, a gente deve fechar. Se fechasse hoje, fechava feio. Fechava com um candle invertido de novo, negativo, e daí a gente pode já pensar numa próxima queda, perdendo essa mínima aqui. Mas como tudo isso está acontecendo dentro de uma grande consolidação, é muito difícil de falar, porque a gente do nada, semana que vem, pode ir lá subir, romper 60 mil de novo, aí depois volta a cair. Tudo isso é movimento esperado dentro de uma consolidação. Tá? Então, eu não vejo o mercado com boas perspectivas para curto prazo. Tá? Para longo prazo, médio prazo, daí já muda tudo. Para curto prazo, deve continuar enrolando. Não vejo razões econômicas no mundo todo para a gente ter uma grande alta nesse fim de ano, exceto se for alguma surpresa, porque eu não estou enxergando isso. Não vejo, enfim, não vejo nenhuma condição para o mercado desenvolver muito forte. Tá? Eu acho que a questão da Europa ainda está longe de ser resolvida, tem muita coisa para se resolver, para se fazer lá ainda, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que o mercado deve enrolar um pouco mais, tá, pessoal? A gente deve enfrentar um pouco mais de dificuldade aí. Eu espero um fim de ano bem difícil, tá? Então tome bastante cuidado. Nosso amigo pergunta da Vale, vamos ver a Vale. Cara, a Vale
eu digo para o pessoal aqui na Interinvest que, na minha opinião, a Vale é um dos ativos mais feios da Bolsa. Tá? Então, para mim, é essa a ideia da Vale. Tá? Vou colocar a Vale para você aqui no gráfico semanal e você vai ver que ela não está apresentando muita tendência. Tá? Como o restante do mercado, a Vale vem traçando uma linha enorme de consolidação, uma zona enorme de consolidação, que vocês podem definir aqui. Tá? Então você vai ver que desde 2010 que ela rompe e volta, e de metade de 2011 para cá foi só enrolação. Teve aqui um movimento forte de queda numa semana, em algumas semanas, forte de alta na outra, e agora é só enrolação. Cai numa semana, volta na outra, cai de novo, volta de novo. Então assim, eu não tenho perspectiva para a Vale, cara. Eu vejo ela dentro de uma grande consolidação. Você pode até colocar a Vale no gráfico mensal, que você vai ver que está horroroso, está horrível. Então não tem tendência na Vale faz muito tempo. Tá? Então a última vez que ela apresentou uma tendência consistente foi aqui na metade de 2010 até o final de 2011. Tá? Onde ela veio aqui dos 33, ela veio até aqui essa região dos 47. Tá? Aqui foi a última vez que ela apresentou tendência. Aqui tem mais um exemplo, ó, por sinal, por coincidência, um belo exemplo de um ponto de resistência. Tá? Veio testar a máxima histórica e depois voltou a cair. Tá? Então é um ponto de resistência. Ok? Bom, então é muito difícil operar mercado assim, exatamente. Nosso amigo fala lá, difícil, muita consolidação, muita enrolação. E eu não vejo muitas perspectivas para os próximos meses. Tá? Eu acho que o mercado deve continuar enrolando, eu acho que deve continuar difícil, e a gente tem que manter a estratégia de operar mão pequena e muita diversificação. Tá? Então, o pessoal que opera com a gente na Interinvest está operando mais ou menos da seguinte forma. Alocando grande parte de recursos em fundos, tá? Fundos especificamente de renda fixa, está indicando vários fundos para o pessoal aí, fundos de renda fixa atrelados à inflação, tá? Então são fundos bem interessantes, que estão dando resultado legal. A gente está alocando bastante em fundos de investimento, fundos imobiliários, tem vários lançamentos aí também, está bastante interessante. Bastante em lançamento coberto, bastante proteção, buscando aí taxas que vão de 1,5% a 2%, com proteção consistente, tentando operar nos movimentos de correção do mercado, mas a gente fica limitado, claro, a Petro, Vale, enfim, Banco Brasil, Bradesco, Itaú, são os ativos mais líquidos. Estamos trabalhando muito pouco com swing trade. Cara, eu não tenho quase nada de swing trade mais. Eu estou trabalhando essencialmente com curto prazo, porque o mercado não está dando certo, tá? Mês passado, se eu não me engano, o pessoal da sala sabe aí. Se tiver algum aluno, deve lembrar. Eu não lembro se foram 8 ou se foram 10 ou se foram 9 operações de swing trade que eu montei ao longo do mês utilizando entradas de day trade. Então, gente, operações que eu montava no day trade que me davam 3, 4% de lucro e eu mantinha para swing trade. No dia seguinte voltava tudo e eu tinha que estopar a operação. Isso aconteceu umas 7, 8, 9, 10 vezes lá no mês passado. Tá? Então eu fui eliminando os meus swing trades, eu fui estopando as posições, eu fui realizando os lucros para cobrir os stops que eu estava tomando, enfim, e acabei ficando praticamente líquido. Então a gente está direcionando para esses fundos, para, enfim, renda fixa atrelada à inflação, tentando sobreviver do jeito que dá essa fase difícil que realmente, vamos falar a verdade, a gente tem sofrido bastante com o mercado desse jeito. É normal, Fabiano? Cara, desde que eu opero na Bolsa, isso faz muitos anos, eu nunca vi uma fase tão difícil quanto essa que a gente está enfrentando nos últimos meses. Tá? Então, se isso serve de consolo para vocês, eu nunca tinha visto. E vocês podem ver aqui também. Olha o caso da Vale aqui, no gráfico mensal. Vocês podem ver que desde que, sei lá, vamos trazer aqui desde o ano 2000, vocês podem ver que nunca ela enrolou tanto como aqui nos últimos meses. Tá? Então, isso é único no nosso mercado, isso nunca tinha acontecido. Vou colocar o Ibov para vocês verem no mensal também. Tá, então, podem verificar aqui, Ibovespa. Vamos colocar aqui o gráfico mensal. Um dia, uma semana, um mês. Vocês podem observar aqui no gráfico mensal, tá, que a nossa bolsa, gente,
Nunca ela tinha enrolado tanto como está enrolando de 2010 para cá. Nunca isso tinha acontecido. Tá? Mas em 2010 a gente ainda teve uma alta forte aqui no começo, correção, alta de novo. Aí caiu, a gente vendeu bastante, subiu, a gente comprou bastante. Tal. Agora, cara, esse ano 2012 está muito difícil. O começo do ano foi bom, subiu bem, caiu bem. E de lá para cá é só invertido em enrolação. Como é que você identifica períodos difíceis no mercado? Você identifica com as sombras nos períodos maiores, tá? Então observem aqui um gráfico mensal. Sempre que você vê muitos candles consecutivos com sombra grande para os dois lados, foi difícil. Tá? Então é mais ou menos essa situação que a gente está passando agora. É uma fase única no mercado, tá? Então eu nunca tinha visto uma fase tão difícil, faz muitos anos que eu opero na Bolsa. E eu acho que a gente tem que, como eu disse, tentar sobreviver a essa fase. Ninguém está ganhando muito dinheiro, vamos combinar, vamos falar a verdade. O cara que disser que está ganhando muito dinheiro aqui, por favor, me ensine a receita, porque está ruim para todo mundo. O mercado não está movimentando, não tem como ganhar. Você ganha bem essa semana, na semana que vem você perde bem também. Então tem que tomar muito cuidado. O que a gente escolheu? Qual é o caminho que a gente seguiu? A gente está tentando trabalhar com uma lucratividade mais modesta, mas uma consistência maior. Então, cara, não está dando para tirar 7, 8% por mês, como a gente fazia em outros períodos. Cara, então vamos tirar 1,5%, vamos tirar 2% e vamos passar por isso? É a ideia, é o que tem que fazer, entendeu? Se você tentar ganhar 8 ou 9, você corre o risco de perder 8 ou 9. E isso é muito complicado, se não perder até mais. Então não está dando para fazer isso. Então vamos baixar um pouco a rentabilidade, trabalhar com consistência e atravessar esse período protegendo o nosso capital. Em algum momento vai voltar a movimentar. E quando isso acontecer, quem tiver dinheiro na conta ainda vai se dar bem. Tá? Então é o que a gente indica e é assim que a gente tem que enxergar esse período do mercado. Tá? Bom, gente, eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui. Já são 9h17, 9h15, então já passamos aí do nosso horário. O pessoal não puxar minha orelha no bolso lá também, senão daqui a pouco o Diego vai brigar comigo lá, né, Diego? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu peço desculpas pelos transtornos do começo, conexão ruim, enfim, coisas que fogem do nosso controle. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E eu gosto muito da participação de todos vocês. Participem, perguntem, enfim, a gente só cresce com isso. Eu não me importo de parar a apresentação em momento algum para conversar com vocês, como a gente fez hoje. Eu acho que a gente cresce com isso, torna a apresentação mais rica, torna a apresentação mais interessante. E acho que é esse o nosso objetivo e também o objetivo do Bússola do Investidor, trazendo esses bate-papos para vocês. Tá? Então, a gente quer fugir um pouco do convencional. A gente quer mostrar como é que se faz na prática. E isso aí a gente só faz conversando, discutindo, trazendo exemplos, enfim, acho que seria essa a ideia. Gente, semana que vem, 20 horas, estaremos aqui de novo apresentando para vocês mais análise técnica, suportes, resistências, rompimentos, enfim, continuar esse bate-papo, essa sequência que deve durar aí pelo menos umas 4 ou 5 semanas que eu preparei para vocês. Tá? Então não percam, com certeza vai ser um bate-papo interessante. É isso aí, gente. Um grande abraço. São todos nossos convidados lá na Interinvest para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar lá o nosso site www.interinvesteducacional.com.br. Clica aqui no cadastre-se, preencha aqui seus dados. A nossa equipe entra em contato com vocês para liberar gratuitamente aí 7 dias lá no curso ao vivo durante o pregão para vocês poderem operar com a gente, tá? Lembrando também que nós temos uma promoção conjunta aí com o Bússola do Investidor. Todo mundo que assinar o plano full do Bússola do Investidor vai ganhar um curso gratuito da Interinvest Educacional, tá? É um curso que tem técnicas de day trade e análise técnica, aulas em vídeo, aulas ao vivo durante o pregão e aulas ao vivo também no período noturno. Vocês podem ganhar esse curso aí, é um curso de R$ 179,90 que a gente vende lá no site, preço normal. Vocês podem ganhar aí só assinando o plano full do Bússola do Investidor. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos, uma boa noite e a gente se vê então na próxima quarta-feira.